Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Anderson, eu sou biomédico de formação, eu sou mestre pela disciplina de infectologia da Unifesp. Eu faço parte do GTATS, Grupo de Trabalho em Avaliação de Tecnologia em Saúde da ABMed, junto com o Murilo, com a Márcia Alves, que não pôde estar aqui, né? Sou aluno de mestrado, inclusive um dos professores, o professor Alessandro está aqui, do ICESP e USP, sou responsável pela área de acesso ao mercado da Stratner. E eu tenho a honra, pessoal, e a responsabilidade, né, nesse painel ATS 360 graus, múltiplos atores e múltiplos critérios na avaliação de tecnologias em saúde, de mediar esse debate tão importante, né, relacionado à sustentabilidade, à inovação, à equidade. Esse debate ele é promovido pela ABMed. Aliás, eu gostaria de agradecer tanto ao Felipe quanto ao Fernando Silveira pela oportunidade, e eu estou muito honrado de estar aqui com panelistas tão ilustres e relevantes relacionados ao tema. E como dito hoje mais cedo pelo Fernando Silveira, o nosso setor de dispositivos médicos, ele representa aproximadamente 0,6% do PIB brasileiro, o que equivale a aproximadamente a 55 bilhões de reais anualmente em gastos, né, investimento em dispositivos médicos. Os gastos em saúde no Brasil, eles representam aí aproximadamente 10% do PIB, um pouco menos, o que dá quase 1 trilhão de reais, né? Parece bastante, mas não é. Menos de 5% desse gasto é gasto público, e sabemos que 75% da população depende exclusivamente do SUS, né? 25% tem acesso a um plano de saúde, é o terceiro maior desejo da população brasileira ter acesso, né? E o gasto média per capita dá aproximadamente R$ 1.800 por pessoa, quando a gente pensa em gasto público na saúde pública, né? Gasto SUS. Quando a gente olha para a saúde suplementar, esse gasto é aproximadamente de R$ 5.000. Quando a gente olha para outros países, né, na Inglaterra, aproximadamente R$ 30.000, convertendo para real. Estados Unidos, aproximadamente R$ 55.000 per capita, né? Então, a gente sabe, o cobertor é curto, né? O processo de incorporação ele é de extrema relevância. Esse é o objetivo do nosso debate hoje, né? Não é inovação pela inovação ou a tecnologia pela tecnologia, mas é avançar no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação em saúde, com tecnologias que trazem benefício e fazem a diferença na vida das pessoas. Eu trouxe 2 slides apenas para ilustrar um pouco do que foi feito relacionado a algumas atividades da ABMed, e já trazendo o nome dos nossos panelistas. Daqui a pouco eu vou trazer o detalhe do currículo de cada um. Mas a gente tem um desafio relacionado à avaliação em saúde específica para dispositivo médico. Eu não vou comentar esse desafio, porque a gente tem pessoas aqui muito mais entendidas do tema do que eu. A gente tem métodos de saúde empregados para dispositivos médicos que impactam no acesso à tecnologia, né? A ABMed ela vem ganhando cada vez mais relevância nesse contexto. O debate sobre incorporação, avaliação e remuneração, né? Um exemplo disso é o documento que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que foi elaborado com múltiplos atores, né? Membros do Ministério da Saúde Suplementar, das empresas associadas, os panelistas que estão aqui participaram da proposta estrutural para desenvolvimento colaborativo de uma avaliação multicêntrica específica para dispositivo médico e diagnóstico no Brasil, né? Essa é a capa do documento. Eu convido a quem ainda não teve oportunidade de conhecer, né? A gente pode enviar esse documento. Essa aqui é uma foto do lançamento desse documento. Muitas pessoas que estão aqui estavam nesse lançamento. A Fotini, o professor Alessandro estava, o Murilo estava representado pelo Cadu no dia, Felipe, Denizar era para estar aqui. Uma pena, o Denizar ele teve um problema de saúde, senão ele estaria conosco aqui no painel. Então, pessoal, não vou me alongar na fala. Eu quero convidar aqui a Fotini. Fotini, por favor. A Fotini ela é doutoranda na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no tema Incorporação de Dispositivos Médicos no SUS. Ela tem 18 anos de experiência na gestão de dispositivos médicos pelo SUS também, coordenadora de um NATS, membro titular do Comitê
do Comitê de Produtos e Procedimentos na Conitec. Ela é docente na disciplina de ATS, Inovação e Tecnologia da pós-graduação em Saúde Coletiva, aqui em São Paulo, e convidada especialista na Câmara Técnica de Tecnovigilância da Anvisa e da Subcomissão de Produtos do Ministério da Saúde. Fótina, é uma honra ter você aqui, e eu vou te passar a palavra para você fazer a sua introdução. Você tem aproximadamente 15 minutos, e na sequência eu vou chamar os outros panelistas, tá? Estão me ouvindo? Olá, então, boa tarde. Acho que estou muito feliz, né, de estar participando. Acho que é um tema aí que a gente tem estudado com maior profundidade nos últimos tempos, né, de como trazer a participação social, trazer todos os atores interessados e beneficiados pelos resultados em ATS. Como o Anderson já falou, né, eu sou pesquisadora de carreira, mas também atuo na gestão e também atuo no ensino, né. Para pano de fundo, né, para a gente poder discutir, trouxe alguns conceitos que é importante aí para a gente pensar depois sobre essas ações que eu vou apresentar no âmbito da Conitec, né. Então, 2 conceitos importantes, né, que a ATS, primeiro, ela é um campo multidisciplinar. Então, a ATS ela deve acontecer no acúmulo dos saberes, né, no acúmulo ali de conhecimentos, e conhecimentos que vão se complementar. Então, é importante que essa característica seja considerada, né, de multidisciplinaridade, e de que, para a gente pensar em uma ATS onde todos os atores envolvidos e interessados possam, de fato, contribuir, é fundamental que isso, né, essa multidisciplinaridade aconteça, né, como uma relação de conhecimento construída de forma horizontalizada. Então, a gente tem que pensar na forma que a gente se relaciona, como a gente se comunica, né, e que essa necessidade das relações de uma forma muito mais horizontal. Essa participação social também é inerente à própria Constituição, na lei orgânica do SUS, né, onde a participação social é ela que legitima, né, ela que vai dar legitimidade e ela que vai dar credibilidade a todas as decisões em saúde. Então, não existe uma decisão em saúde que você pode dizer que ela é legítima se a sociedade ela não participar, né. Um outro conceito também muito importante, aí, um conceito mais atual também sobre a definição de ATS, que, além de ser um campo multidisciplinar, os métodos têm que ser explícitos. Então, é importante, a gente tem que explicitar quais são os métodos, e esses métodos, além de serem explícitos, eles têm que ser transparentes, considerar os melhores métodos de ponta, os métodos mais inovadores, para que a gente também tenha a melhor evidência disponível, como que a gente trabalha com essas evidências disponíveis. Por si só, a ATS também ela é multicritérios, né? Então, a gente tem várias dimensões que devem ser consideradas. Então, na definição, a gente tem eficácia, segurança, as implicações econômicas, questões éticas, legais, sociais, né? E também, né, nessa definição de valor da tecnologia, qual é a perspectiva do paciente, do cuidador? Quando a gente vai definir o valor, então, assim, a sociedade ela tem que participar, o paciente ele tem que saber qual é o valor atribuído. Então, a perspectiva do paciente e das partes interessadas, dos cuidadores, devem ser consideradas. Na Conitec, então, ela já tem, desde o seu início, uma participação colegiada. Então, se a gente pensar na deliberação, no processo de tomada de decisão para a recomendação, ela já acontece de uma forma deliberativa e colegiada. Então, a gente teve a ampliação dos membros da Conitec, então, a gente tem 15 membros hoje que ocupam esses 3 comitês, né? Recentemente teve essa reconfiguração agora por comitê. E aí, qual é a expressão máxima da participação social, ou do interesse da sociedade, da legitimidade ou da credibilidade, principalmente está relacionado ao Conselho Nacional de Saúde. Então, o Conselho Nacional de Saúde, que tem assento deliberativo, por si só, ele é formado já em uma ampla participação. Então, o Conselho ele é formado por 50% de usuários e dos movimentos sociais, 25% dos prestadores e profissionais de saúde e 25% também das entidades empresariais. Então, se a gente pensar na estrutura de participação de atores dentro da deliberação, a expressão máxima é o Conselho Nacional de Saúde, né? Mas é colegiada com os demais, como CONAS, CONASEMS. Logo no início, quando criada a Conitec, dois mecanismos já vieram logo do início, né, estabelecidos na lei. Então, a lei ela estabeleceu a consulta pública obrigatória para toda decisão,
Mas, além disso, ela estabeleceu também a possibilidade de audiências públicas. Audiência pública, de uma forma discricionária, não obrigatória, a depender da manifestação do secretário que vai tomar a decisão, se ele achar que aquela matéria é relevante, para ampliar um debate com a sociedade, ele solicita a abertura aí de uma audiência pública. Mas, além, então, da consulta pública e das audiências, a Conitec ela vem aprimorando, ela vem estabelecendo, ampliando mecanismos de participação com toda a sociedade, para além daquilo que está no normativo. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Então, a gente vai ver que isso vai acontecendo ao longo do tempo e ela vai se inserindo em alguns momentos, né, alguns espaços desse processo, que é um processo demorado, né, de processo de avaliação e a tomada de decisão. E a gente tem aqui em vermelho, deixa eu ver, isso aqui é sinalizador? Então, a gente tem aqui 3, onde está em vermelho, são os espaços de participação. Diferente daquele que a gente viu lá, dos membros, né, aqui toda a participação ela é consultiva e não deliberativa. Então, a gente tem espaço de deliberação só lá nos comitês mesmo, e todos esses outros mecanismos, toda a participação ela é consultiva para o comitê. Então, a gente tem aqui, no primeiro momento, aqui na recomendação inicial, 2 possibilidades de participação social. A primeira, a perspectiva do paciente. A gente vai ver onde o paciente ele pode trazer o relato da sua experiência com aquela tecnologia ou condição de uso. E a gente também tem a fala do especialista. Então, especialistas que têm ali experiências com aquela tecnologia também participam dessa reunião inicial para que todos os membros ali presentes possam tirar suas dúvidas. O processo de decisão, a gente tem que lidar com as incertezas. Né? Como que a gente lida com as incertezas? Né? Quando a gente consegue ampliar a participação e trazer experiências, né? Trazer conhecimentos. Então, o especialista é fundamental. Então, a gente tem na recomendação inicial a perspectiva e a fala do especialista. Por lei, na consulta pública, a gente tem essa outra participação. Aqui, essa participação ela é direta, porque tanto o paciente como o profissional de saúde, especialista, falam diretamente com o comitê. Já nessa fase aqui, é por meio de consulta pública, então é uma participação indireta. Você precisa de um mecanismo de instrumento, que é a consulta pública, para poder participar. Então, a gente tem a consulta pública e a possibilidade aqui discricionária, no final, a audiência pública. Então, essa é a nova configuração, mais ou menos, o fluxo de incorporação. E a gente tem agora também aqui uma novidade desse espaço, que é a subcomissão de produtos e procedimentos. Essa subcomissão ela atua colaborando na elaboração de perguntas, na análise crítica do dossiê, definindo qual é o melhor grupo, buscando as fontes de dados. Também ela pode responder demandas que vieram, se o comitê, mesmo com a fala do especialista, com o relatório que é apresentado aqui pelo metodologista, com o relato do paciente, mesmo assim ele tem dúvidas, ele pode submeter as dúvidas para a subcomissão, que apresenta aí no relatório final. Durante esse tempo, né, a gente vai vendo que foi cada vez ampliado. O que é importante destacar é que muito dessa ampliação vem por outros mecanismos de participação. Então, a gente tem aí uma linha de tempo desde a criação, mas aí a gente vai ter ali alguns avanços, principalmente após os fóruns de ATS. O que foram esses fóruns de ATS? Os fóruns de ATS eles aconteceram onde a gente trouxe vários atores, né? A gente, o Ministério da Saúde, convidou vários atores para que pudesse elaborar propostas de melhorar, aprimorar o processo de participação social. E aí eles aconteceram em 2019, a gente teve o primeiro e o segundo fórum, e a partir desse primeiro e segundo fórum de 2019, a gente vai ver que ampliou demais. Essa ampliação é resultado do fórum, né? Então, em 2020, criou-se a perspectiva do paciente, ela começou com o nome, chamava testemunho, né? Paciente testemunho, depois trocou um pouquinho o nome. Foi feito o cadastro das associações, apresentando o Conitec números, a pauta pós-reunião, a gravação das reuniões também, né? É importante ter a transparência. Em 2021, a gente começa a ter as primeiras audiências públicas. Então, ela já era prevista em 2011, a gente demorou 10 anos para ter a primeira audiência pública. Teve o terceiro fórum de ATS, e aí, a partir desse terceiro fórum, a gente foi ampliando. Então, a gente tem a síntese, né? A gente vai mostrar a síntese de evidência qualitativa. Ampliou, a gente tinha só o cadastro
de pacientes e associações, aí ampliou o cadastro para gestores e o cadastro para os profissionais de saúde, a configuração, a ampliação dos membros e a criação da subcomissão. Desde a sua criação, então, esses são os números de consultas públicas realizadas pela comissão, recebidas, né, pela comissão. Desse número, né, que a gente tem aí de consultas realizadas, de contribuições recebidas, importa aí que 80 relatórios tiveram alteração da sua recomendação inicial. Tem vários estudos já brasileiros publicando, discutindo quais são os elementos, quais são os critérios, o que mudou, né, com essa contribuição da consulta pública para a alteração do parecer inicial. Importante para a sociedade participar, é criado, então, um relatório para a sociedade, que é uma tradução do conhecimento. Então, o relatório ele é uma linguagem simples para leigos, para que a sociedade possa contribuir. Desde a sua criação, em 2015, foram elaborados 452 relatórios. Aqui é mais ou menos como que é feito esse relatório, né? Então, o relatório ele tem os dados da tecnologia, os dados da doença, e importante é a perspectiva do paciente também. Então, naquela recomendação inicial, lá, se teve a participação do paciente, ele entra também para que a sociedade possa saber qual foi a contribuição, qual foi o relato do paciente para a reunião. Análise qualitativa, então, desde 2021, a Conitec tem feito, não para todos, né, mas para algumas dessas contribuições, não só uma análise quantitativa, né? A quantitativa é quantos concordam, quantos discordam, né, em termo percentual, mas a qualidade, né, é uma análise mais qualitativa, né, da análise do discurso dessas contribuições. Então, é uma metodologia totalmente diferente, com software dedicado, com equipe totalmente dedicada, que sabe trabalhar com a avaliação qualitativa. Foram feitos 67, o objetivo é fazer com que aconteça em todas. A audiência pública, como eu falei, desde 2011, que foi criada a comissão, a gente demorou 10 anos para ter a primeira, foram 9 audiências públicas, muito delas relacionadas com a pandemia da Covid. E o objetivo mesmo é ampliar sempre a discussão. O cadastro, né, então, a gente tem cadastro para especialistas, especialistas são fundamentais para tirar as dúvidas do plenário, né, da comissão, o cadastro de pacientes, de associações e o cadastro de gestores, né? Então, a experiência do gestor na implementação também é valiosa. Então, a gente tem um banco de dados, né? Então, consegue ter um banco de dados até para orientar ações futuras de participação desses atores. A perspectiva do paciente começou em 2020. Então, desde o seu início, foram 200 chamadas públicas, 125 pacientes participaram, né? Não pacientes, porque pode ser paciente, pode ser o cuidador, ou pode ser um representante da associação de pacientes, mas a participação sempre é por CPF. Do que consiste a participação do paciente, né? Dentro desse relato do pessoal, é entender que a experiência de vida do paciente sempre é um dado de vida real, a experiência de vida real do paciente. Então, ele dizer assim, o que mudou na vida dele, qual sintoma ele tinha que era muito problemática com o uso daquela tecnologia, qual foi também ali as desvantagens que ele tinha, né? Qual o impacto econômico que aquela tecnologia, quando não fornecida pelo SUS, tinha no orçamento familiar, qual a expectativa do paciente. Então, são outros tipos de dados que nada tem a ver com aqueles dados coletados pela metodologia, né? Então, a gente considera muito também essa perspectiva do paciente, né, esse relato. Agora, mais recente, né, acho que é a ferramenta, que não é propriamente uma ferramenta de participação social, mas ele também é um instrumento válido, porque a síntese de evidência qualitativa, né, esse relatório, ele vai consolidar ali para condições clínicas, quais são as expectativas, o que importa para o paciente, quais foram as experiências do paciente. Então, esse relato ele é muito importante, porque ele pode ajudar na elaboração da ETS, então, numa fase muito precoce da ETS, como também nas elaborações das diretrizes clínicas, né, dos protocolos clínicos. Então, ele é bem recente, né, acho que de todos ele é o mais recente, começou em 2022, foram feitos 6 relatórios, estão públicos lá no site da Conitec.
Mas, assim, temos muita coisa para melhorar, com certeza, né? Tem que aprimorar, até porque é tudo muito novo. Então, principalmente dessas alterações muito recentes, estudar, estressar para ver, assim, de fato que está funcionando, não está funcionando, como pode melhorar, né? E aí esse tema também foi levado na Conferência Nacional de Saúde. Então, na última Conferência Nacional de Saúde, o tema esteve presente e ele constou também na resolução do Conselho Nacional de Saúde. Das 240 diretrizes e 1.100 propostas para a saúde, ele aparece tanto como proposta como diretriz, né? Então, ele está elencado como umas diretrizes do eixo temático 2, de ampliar mesmo a participação social. E aí, o que precisa aprimorar, né? O que consta nesse relatório, né? Melhorar a perspectiva do paciente, a forma que consegue captar esses pacientes, fazer com que análise de discurso, o preparo do paciente, né? Tem toda uma metodologia, né? Ampliar as audiências públicas, né? Então, foram só 9 desde a sua criação. Aperfeiçoar também a análise das contribuições da consulta pública, né? Qualificar todos os envolvidos, todos os atores envolvidos na tese, seja no elaborador, seja quem faz análise crítica, quem está nos comitês, né, no processo deliberativo, e também aqueles que são profissionais de saúde, que estão lá, a fala do especialista, e também o usuário leigo, né? Como que a gente também capacita o usuário leigo para que ele possa participar. A admissão da participação social nas etapas iniciais, como a gente viu, ela acontece só na primeira reunião, na elaboração do relatório, na análise crítica, a gente não tem ainda a participação social. A atualização do formato também da participação das associações também nessa dinâmica. E aí, para a gente discutir, né? Então, a gente vai gerando um ecossistema de evidências. Quanto mais atores, mais evidências a gente vai gerando. E aí a gente encontra aí um termo, né? Como que a gente trabalha, né, nesse ecossistema de evidências que estão sendo produzidas, né? Fica aí com possíveis debates, né? Como que a gente insere a participação social no estágio muito inicial da tese, principalmente na elaboração da pergunta. Como que a gente avança das metodologias de avaliação qualitativa e de como que a gente inclui a perspectiva social dessas contribuições. A gente avançou muito dos métodos quantitativos. Então, a gente tem vários modelos econômicos, meta-análise, mas as avaliações qualitativas, essas metodologias, a gente evoluiu muito pouco. Aprimorar também a dinâmica do processo deliberativo, porque vai chegando não só com as evidências, com os dados do relatório, mas outras informações também, e aí vai gerar uma dinâmica necessária. Para isso, existe tecnologia, ferramentas, métodos que a gente tem que melhorar esse processo deliberativo. E eu acho que o mais importante, né, ter sempre, né, critérios muito explícitos e públicos, né, que nortearam aquela decisão, e como que as contribuições da sociedade foram utilizadas. Isso tudo a gente faz nesses 180 dias. Então, tudo isso que eu mostrei até agora é para qualificar a decisão do secretário, que é uma publicação no Diário Oficial. Importante, muito importante. Então, a gente está qualificando esse processo da decisão. Mas, depois dessa decisão, a gente tem aí a parte bem árdua, que é transformar a decisão que está no Diário Oficial em acesso. Como traduzir essa decisão em disponibilizar a tecnologia no SUS. Quem são esses atores? De que forma que a gente participa? Esse acho que é um outro tipo de desafio. Tudo que eu mostrei agora é exatamente esses 180 dias aqui. Ainda a gente tem uma outra lacuna. E para pensar nessas lacunas, né, a gente tem uns que são muito claros, né? Então é importante o orçamento, pactuação, financiamento, aquisição, mas eu queria trazer também um dado muito importante, que é a fonte de recurso para dispositivos médicos no SUS. Então, isso só vai acontecer com as fontes de recurso, né? Precisa ter os recursos disponíveis. A Fabiola Sopino, né, diretora no IPE, diretora de saúde no IPE, tem feito uma série de publicações sobre as distorções que as emendas parlamentares elas têm cometido, né, no orçamento do componente federal, principalmente em questão de não considerar critérios de planejamento, critérios assistenciais, outros parâmetros, e ela que acaba alocando os recursos. Então, se a gente pensar em um ator muito importante para a implementação são os parlamentares. Né? Então, a decisão do secretário é importante, a
a estrutura do Ministério para implementar, mas 65%, quer dizer, 45% dos investimentos do Ministério da Saúde tem uma parte significativa pelas emendas. Então, as emendas elas têm um peso muito grande no orçamento do Ministério da Saúde, não só no investimento, mas também na disponibilização também das emendas de custeio. E esse dado, mesmo que a natureza de despesa daquela incorporação seja um capital, né, é um equipamento que vai gerar investimento, é capital, provavelmente vai precisar do custeio. Ou vice-versa, eu aprovo no sistema uma tecnologia que, dentro do sistema, ela vai entrar como custeio. Só que, para eu poder implementar, eu vou precisar de infraestrutura física, vou ter que ampliar, vou ter que fazer alguma aquisição. E aí, seja aquisição ou seja custeio, provavelmente vou precisar da emenda. Então, um grande ator, acho que importante, para a questão da implementação dentro do Ministério da Saúde, é de como que a gente trata essas emendas parlamentares. Eu agradeço aqui, vou deixar meu contato e vou ficar disponível aí para o debate. Parabéns pela apresentação, obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Vou convidar agora o professor Alessandro Campolina para subir aqui com a gente. Ele é médico com mais de 10 anos de atuação na área de avaliação de tecnologias em saúde. Atualmente, o professor Alessandro ele coordena o laboratório de ATS do Centro de Investigação Transnacional em Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Por favor, professor. Vou convidar também o Lucas Colassino. O Lucas ele é responsável pela execução de projetos de Market Access e Public Affairs em saúde. Ele tem experiência em economia do direito, inclusive como assessor no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. É bacharel em Ciências Econômicas pela PUC-Rio, mestre em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Ciência Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigado por estar aqui. E, para compor aqui e finalizar a mesa, o Murilo Contó. Ele é Health Policy na Boston Scientific. Ele tem mais de 30 anos de atuação no setor de dispositivos médicos, já tendo atuado no Ministério da Saúde, na OPAS, OMS, empresas nacionais e multinacionais. Atualmente, ele é gerente de políticas de saúde da Boston Scientific, respondendo pelas áreas de economia da saúde, pesquisa clínica e assuntos governamentais. Tá? Ele preside a divisão de avaliação de tecnologias em saúde da IFMBE, Federação Internacional de Engenharia Biomédica, uma ONG global que congrega 130 mil profissionais em todo o mundo. O Murilo ele tem também MBA em Gestão Executiva de Saúde e mestrado em Avaliação de Tecnologias em Saúde. Obrigado por estar aqui com a gente, Murilo. Agora, pessoal, a gente vai ter aproximadamente 10 minutos para o professor Alessandro, para o Lucas e, na sequência, para o Murilo fazerem as considerações iniciais. Por favor, professor, pode começar. Obrigado, Anderson. Primeiramente, mais uma vez, agradecer o convite da ABMED para participar de um painel de tamanha relevância no contexto da saúde brasileira, né? E cumprimentar os colegas aqui, Lucas, Forte, Murilo, Felipe, né? E começar, talvez, a minha fala fazendo duas considerações, né? Primeiro, que a ATS, como a gente conhece hoje, com essa centralidade muito forte na eficiência alocativa, né? Principalmente por conta dos estudos de avaliação econômica, muita gente até confunde, acha que a ATS acaba sendo sinônimo de avaliação econômica, de eficiência alocativa. Ela nem sempre foi assim, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma consideração histórica, porque se a gente retomar os idos da década de 70, quando começa a fervilhar a discussão de ATS, a ATS ela era muito mais interessada em avaliações de benefício e dano das tecnologias que surgiam, né? Benefício-risco, né? Até porque muitas tecnologias emergentes naquela ocasião tinham potenciais de risco muito grande para a população, né? Tecnologias que empregavam radiação, né? Então,
essa era uma questão muito forte, e ao longo dos anos, esse olhar um pouco mais econômico, ele acabou um pouco tomando uma certa centralidade, até pelos dilemas de sustentabilidade do sistema de saúde, né? Eu estou dizendo isso porque, apesar da gente sempre discutir esse tema por esse viés mais econômico, ainda existem agências de ATS no mundo, em países desenvolvidos, que preservam muito esse interesse primordial. Recentemente, a gente teve contato com uma equipe da Alemanha, né, que atua fazendo estudos, e esse tema, essa centralidade no benefício-dano como algo primordial, ainda é muito basilar, por exemplo, na agência alemã de avaliação de tecnologias em saúde. E a própria agência de medicamentos europeia, Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, né, ela recomenda muito forte esse tipo de avaliação e muito centrado nesse tipo de metodologia que a gente está discutindo aqui, que é a análise de decisão multicritérios, né? Então, eu estou falando isso porque existe um espaço muito grande desse tipo de avaliação no campo da ATS, quando a gente preserva aquele interesse inicial da ATS. Então, essa é a primeira consideração. A segunda é que, quando a gente olha para esse tipo de metodologia de análise de decisão multicritérios, em comparação com aquilo que seria a abordagem alternativa e dominante, que seria centrada nas análises de custo-efetividade, né, a gente tem a impressão de que elas diferem porque a análise multicritérios está focada em multicritérios, como diz o próprio nome, né, e não necessariamente é isso, né. Talvez a maior diferença, talvez a diferença mais radical, é que a análise multicritérios está focada em múltiplas perspectivas, né? Eu fiquei até feliz que eu vi o tema do painel, que é múltiplos atores e múltiplos critérios, né? Porque envolver múltiplos stakeholders num processo analítico talvez não seja algo que rotineiramente se faz nas análises de custo-efetividade, que muitas vezes elege uma ou outra perspectiva, muitas vezes a perspectiva do tomada de decisão, ou uma perspectiva mais ampla da sociedade, sem criar contrastes entre perspectivas de diferentes stakeholders. E, às vezes, esses contrastes, esses interesses, às vezes, acabam informando muito mais o que está por trás da decisão do que o valor final, o resultado da análise, né? Muitas vezes, os decisores eles querem compreender o ecossistema a partir das diferenças de perspectiva para apoiar uma decisão, tá? Então, eu estou fazendo essas duas considerações para pensar um pouco em que caminhos esse tipo de abordagem que a gente está discutindo aqui, que é a análise de decisão multicritério, ela pode tomar em termos de consolidação dentro do processo de ATS vigente, seja aqui no Brasil, seja mundo afora, né? E, basicamente, a gente poderia dizer que tem dois caminhos. Um caminho que seria um caminho mais complementar ao que está dado aí, em termos de processo de ATS. E aí, quando eu digo complementar, seria complementar a centralidade na análise de custo-efetividade, a análise econômica clássica, né? E aí a gente pode ver a maior parte dos esforços que estão sendo feitos, sejam investigativos ou sejam propositivos, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, a análise de decisão de critérios sendo utilizados em áreas ou em campos em que existe uma dificuldade grande de produção de evidência científica que atendam à demanda dos modelos que a gente tem para tomada de decisão, né? Um exemplo clássico poderia ser em doenças raras, né? Apoio à incorporação de tecnologias em doenças raras, em que essa dificuldade ela é premente, né? E já existe histórico na própria Conitec de usar esse tipo de metodologia para apoiar essa tomada de decisão. Um outro exemplo é o que a gente está aqui em contexto, né? A incorporação de dispositivos médicos, que também, às vezes, encontra a mesma dificuldade em termos de evidências que atendam, né, o padrão e o formato das avaliações econômicas, vamos dizer assim, né? E a gente teve aí esse histórico recente, né, da BIMED propondo essa estruturação de critérios como uma alternativa a ser considerada nesse processo, e partindo de algo que, como eu estou dizendo aqui, está no âmago da análise de decisão multicritério, que é trazer a contribuição de múltiplos stakeholders. Acho isso muito relevante, talvez até mais
do que os múltiplos critérios, porque se a gente for pensar bem, a análise de custo-efetividade também não deixa de ser uma análise de múltiplo critério, né? Se a gente for pegar como são mensuradas as preferências sociais, são instrumentos questionários com múltiplos atributos, múltiplos critérios, né? E muitas metodologias para o desenvolvimento dessas ferramentas são ferramentas de múltiplo critério, né? Então, para além disso, inclusive, esse tipo de abordagem, de uma forma mais complementar, pode ter contribuições em muitas fases do processo de ATS, né? Como a Foti ilustrou aqui, você pode ter contribuições desse tipo de metodologia em fases mais iniciais, por exemplo, para priorização de tecnologias para avaliação, uma avaliação mais ampla, é uma possibilidade. Você pode ter contribuições desse tipo de metodologia numa fase mais intermediária, por exemplo, organizando, inclusive, participação social de pacientes no processo de ATS. Tem estudos em relação a isso, usando esse tipo de metodologia. E até em fases mais finais, uma vez que comitês deliberam pela incorporação, existe sempre, como a Foti salientou também, o desafio da implementação, do acesso, né? E no nível local, às vezes, tomadas de decisões precisam ser feitas para a implementação, né? E eu estou falando do contexto de ATS hospitalar, né? Eu vivo num instituto que, muitas vezes, essas decisões, né, têm que ser tomadas, né, porque o orçamento precisa ser gerenciado, né, para se decidir se aloca, ainda que as decisões centrais já tenham sido tomadas. Então, essa é uma outra perspectiva. Então, esse caminho, ele me parece muito atraente, assim, e eu acho que os maiores esforços são nessa direção, uma vez que ele preserva um pouco toda a constituição e toda a consolidação histórica do modelo de ATS no mundo, principalmente esse que tem uma centralidade no utilitarismo, vamos dizer assim, dos modelos econômicos, né, da análise de custo-efetividade como central, né? Mas não é o único caminho que pode ser perseguido, né? Inclusive, existem muitos pesquisadores que têm, por exemplo, apostado num caminho alternativo. Uma alternativa a essa, quando eu falo alternativo, é alternativa à centralidade no processo de eficiência alocativa utilitária, como estão nos modelos econômicos, né? Então, tem pesquisadores que têm essa centralidade nesse tipo de abordagem. Eu me lembro que, há um tempo atrás, em 2004, olha, já fazem 20 anos, né? Eu participei e acompanhei um fórum que foi na Holanda, era um fórum nacional de comitês de ética. E a discussão era exatamente essa. Existe caminho alternativo para essa ATS que está instalada? 20 anos atrás, essa discussão. E eu me lembro que tinham dois debatedores, um deles, por demais conhecido, um professor inglês, o Paul Dolan, e o que ele defendia basicamente era uma reforma da maquinaria das análises de custo-efetividade. E a proposta dele era muito clara, no sentido de reformá-la a partir da incorporação de preferências de pacientes, né? Essa era a posição dele. Mas tinha um outro debatedor, que era um professor holandês, de uma universidade holandesa, chamava Vanderbilt, o professor não me lembra a universidade, e ele apostava numa alternativa totalmente diferente, né? Ele falou, olha, as limitações, os desafios são grandes, que na perspectiva dele seria melhor abandonar o modelo para tentar um modelo novo de ATS, resgatando exatamente esse histórico que eu fiz no início. E a proposta dele era muito baseada naquele momento de que a ATS poderia ser centrada na noção de sociedades deliberativas ou processos de planejamento participativo. Naquele momento, a maior crítica a essa posição do professor não foi sobre a envergadura bioética do que ele estava propondo, mas foi exatamente da incapacidade metodológica de fazer quantificações no modelo dele que pudessem informar decisões. Obviamente, a análise de decisão multicritério nem sequer foi ventilado naquele debate, naquele momento, mas é possível hoje, com o desenvolvimento metodológico, até acreditar que esse é um tipo de abordagem, por ter uma natureza quali quantitativa, por apoiar processos sociotécnicos que envolvem desde gerenciamento de conferências de decisão até mensuração de qualidade de evidência e de preferências de stakeholders. Ele pode, em alguma medida, contribuir para esse processo mais alternativo, né? Então, assim,
terminando, seja como for, eu não sei que caminho que isso vai seguir, mas qualquer caminho tem as suas vantagens, as suas desvantagens, e os desafios são enormes em qualquer uma das duas linhas, né? O que eu acho que é importante são debates públicos, como esse, que permitem que, ao longo do tempo, o sistema de saúde possa amadurecendo a discussão sobre essas abordagens e verificar o que de fato poderia contribuir metodologicamente ou propositivamente com os maiores avanços, com os maiores benefícios. Então, eu termino por aqui, fico à disposição para a gente debater e agradeço mais uma vez o convite. Obrigado pelas palavras muito sábias, professor. Por favor, Lucas, as suas considerações iniciais. Obrigado. Queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite, em nome da Prospectiva aqui. Já puxando um gancho do trabalho da Prospectiva, que é o meu trabalho no dia a dia, quando a gente fala de ATS e acesso. A Prospectiva é uma empresa de Public Affairs, uma consultoria de Public Affairs e análise política. Então, eu queria falar um pouco aqui do lado político, nesses múltiplos atores. Para mim, professor. E a grande dificuldade de uma política num regime democrático é justamente a organização dessa participação civil. Eu me lembro, quando eu comecei a estudar a ciência política lá atrás, o meu pai, de forma leiga, me perguntava como é que uma reunião com 513 pessoas, 513 deputados, pode dar certo? E eu falava, não é bem assim, tem uma certa organização ali, que na televisão talvez não apareça tanto, mas ela existe. E no processo de ATS, é bem parecido. Tem muitas partes interessadas, muita gente interessada, mas você acaba afunilando, primeiro por uma congregação temática, então pessoas mais interessadas naquele tema, e depois por uma proposição de organização, de ouvir todas as partes interessadas, para chegar num resultado que, no final do dia, por mais que a gente esteja discutindo critérios técnicos aqui, é uma decisão política. Política no sentido de que é uma escolha da sociedade. Como a sociedade vai decidir lidar com os pacientes, tratar com as tecnologias, diagnosticar, enfim, usar os dispositivos médicos. E a primeira etapa disso é a participação social. Eu acredito que a Conitec, desde que ela existiu, ela já tem tido um amadurecimento e uma evolução muito grande, olhando para fora, olhando para outros países, outras experiências, mas também aprendendo com a sua própria experiência. E isso vem de duas formas, eu acredito. A forma como a Conitec se comunica com o público, como os atores internos se comunicam, e isso claramente está refletido, por exemplo, no relatório da sociedade, nas gravações, o relatório para a sociedade, que eu sou muito fã, quando tem um estagiário novo na consultoria, a gente sempre manda ele ler o relatório primeiro, antes de ir para o relatório mais técnico. Mas também tem uma vontade grande de ouvir de forma organizada a sociedade, os pacientes, os cuidadores, os profissionais médicos. E isso é apresentado da forma com os espaços. A gente sempre teve a consulta pública, mas essa consulta pública foi mudando gradualmente. Então, você tem uma evolução muito grande no formulário para permitir que as pessoas falem de forma mais aberta. Você tem uma educação, uma comunicação mais assertiva, e isso acabou provocando uma mudança nos atores, uma mudança de comportamento. A gente fica tentando identificar padrões de como é o processo decisório da Conitec, e isso fica nítido nessas contribuições, que antes, por exemplo, um exemplo claro aqui, tinha um volume muito grande de contribuições, a maioria replicadas, a maioria repetidas. Isso gerava um ônus para a Conitec e não gerava ganho nenhum. E, com o passar do tempo, isso foi se alinhando. Hoje a gente tem um número menor de contribuições, mas com uma qualidade maior, vindas de entidades de representação, entidades representativas, em nome dos pacientes, com relatos mais assertivos, mais diretos, e aí com um esforço muito grande de tentar complementar a análise de dados, a análise de evidências. Então, quando a gente conversa muito com as associações de pacientes, a gente fala, talvez você não traga ali um estudo clínico, uma evidência, mas você vai trazer o relato de um paciente. E qual o ganho disso? O ganho disso é a humanização do processo de ATS, e, por muitas vezes, a identificação de problemas e soluções que nem sempre um estudo clínico, um estudo de evidências mostra. Então, a gente está falando ali, às vezes, um problema de logística, às vezes um problema de comunicação, às vezes uma questão que o paciente não usa aquela medicação porque ela é
de alguma forma inconveniente, né? Isso nem sempre aparece nos estudos clínicos e vai aparecer nos relatos ali dos pacientes que estão usando previamente a uma incorporação, né? Seja pela via judicial, seja por via de projetos clínicos, seja por via de doações, né? E um segundo ponto de alinhamento que é interessante, que a gente tem visto também para observar, e que não está diretamente ligado ao processo de ATS, mas ele permeia, né, ele acaba sombreando, é um pouco do alinhamento com a política pública, né, em duas esferas, eu acredito. A primeira, diretamente na saúde. Quando a gente fala de incorporação de alguma tecnologia, a gente está falando de uma pequena peça que vai entrar ali na jornada do paciente, né? Então, às vezes, é uma solução de um problema específico dentro de um fluxo de jornada do paciente. Então, isso tem que estar conversando com todo o restante da jornada, né? O gestor público, muitas vezes, que não está ligado tanto à saúde, ele tem uma visão diferente, né, do projeto de saúde. Para ele, você tem que resolver problemas e não arranjar novos problemas. Então, eu brinco que, às vezes, um diagnóstico por imagem, que às vezes tem uma qualidade exemplar, tem uma custo-efetividade que vale a pena, mas ele não tem, na sequência, um tratamento. Então, o gestor público, né, do ponto de vista dele, ele vai falar, eu vou incorporar um diagnóstico e não vou ter o tratamento. Eu estou criando mais um problema do ponto de vista de gestão, né, não do ponto de vista de saúde. Então, esse alinhamento é fundamental, e ele não acontece naturalmente durante o processo de ATS, mas concomitantemente, né, com uma evolução gradual, com uma conversa, um diálogo entre os atores interessados, né? O segundo ponto de alinhamento de política é as demais políticas de investimento do setor, né? Então, a gente fala muito de política de inovação, de política industrial, e isso também não conversa diretamente no projeto de ATS, mas acaba permeando, né? Então, quando a gente falou aqui no painel passado, né, da revisão da portaria de PDPs, né? A PDP, naturalmente, é um processo em que você abre mão um pouco do impacto orçamentário para você ter um ganho duplo, teoricamente, ali. O ganho de acesso, né, que é natural da incorporação de um medicamento, mas o ganho de um investimento em produção local, né, ou um ganho em inovação, um ganho em desenvolvimento, né? E aí, sem entrar muito no mérito do juízo de valor aqui da política pública, né, esse alinhamento precisa estar colocado no projeto de ATS, né? Até uma provocação, né? Num formulário de ATS jamais vai ter uma pergunta ali se está alinhado com uma política de outro ministério, né? Política do Ministério do Desenvolvimento, de Indústria e Comércio. Isso não vai aparecer tanto lá, mas acaba permeando. A gente sabe que no passado já teve isso, por exemplo, para hemoderivados, que era uma clara produção, tinha uma produção estatal no norte do país, enfim. E esses alinhamentos precisam estar constantes ali para que esse esforço dos atores e a organização seja viável, né? E aí, nesse sentido, você tem um diálogo entre associações de pacientes, familiares, médicos e, claro, a parte dos tomadores de decisão internos da Conitec mesmo, né? E só um último comentário também de que algo que vem crescendo aqui, né, que é um problema particularmente brasileiro, que é a questão da judicialização das tecnologias em saúde, né? Esse problema vem se agravando com o tempo, e hoje a Conitec também, no esforço de entender isso, né, inseriu essa parte do judiciário para a discussão, né? Então, os NADs hoje têm a participação dentro, né, principalmente com a voz, né, mais do que com poder decisório, mas isso também para alinhar ali o interesse entre o judiciário, né, de como o judiciário vai se comportar, na medida de que, né, é um dever do Estado, o cuidado e a saúde, e como a Conitec vai fazer essa avaliação de incorporação, né? Então, termino aqui com um pouco dessa provocação aí, desse alinhamento entre as políticas públicas gerais com os critérios de ATS, entendendo que, né, trazendo um pouco mais de atores aqui para esses múltiplos atores. Legal, obrigado, Lucas. Por favor, Murilo, para suas considerações iniciais. Bom, a vantagem de ficar por último é que não tem vantagem de ficar por último, né? É que não sei o que sobra para a gente comentar e depois da aula da FOT e todos os comentários do Alessandro e do Lucas. Primeiramente, agradecer ao ABMed, em nome do Felipe, pelo convite para participar desse painel. Acho que é um tema extremamente relevante e acho que a gente tem que aproveitar assim, essas oportunidades para debater o tema, exatamente para promover os avanços que a gente vem acompanhando e que vem acontecendo ao longo dos anos, como já foi destacado aqui, na área de ATS, né? Se a gente pegar aí, eu vou um pouco lá atrás,
nos anos 90 ainda, a gente não tinha nem sequer avaliação de risco-benefício ou de eficácia e segurança para equipamento médico ser comercializado no Brasil. Isso era um processo bastante cartorial de registro, que era o próprio Ministério, isso é pré-Anvisa, o próprio Ministério emitia um documento e você tinha autorização de comercialização e não tinha, né, uma avaliação, e a gente pode considerar que a ATS ela começa lá na Anvisa, onde se faz hoje a avaliação de eficácia e segurança, que tem esse perfil um pouco de risco-benefício, principalmente quando a gente teve o episódio da pandemia, né? A gente vivenciou isso claramente com as vacinas, porque a gente não tinha os estudos como deveriam ser concluídos ainda mais, dada a situação, se avançou e se incorporou no mercado, né? Então, a Anvisa trata aí de uma questão de incorporação mercadológica, ou incorporação no país, para que a tecnologia possa ser comercializada, mas ainda não, isso não garante exatamente o acesso para toda a população, né? Então, acho que a Anvisa foi um grande avanço nesse sentido, né? A questão de você exigir o mínimo de evidências em termos de eficácia e segurança para garantir que aquele produto funciona e que ele tem um risco conhecido para poder adentrar o mercado. E depois vem os outros adventos, né? Lá eu imagino que 2004, você deve lembrar melhor, porque você é um pouco mais antigo aqui nesse setor, mas 2004 começou a ATS dentro do Ministério da Saúde, depois, 2004, começou a área de coordenação geral de ATS no Ministério, depois veio a CITEC, depois Conitec, e a gente vem sentindo vários avanços, né? Eu acho que isso tudo culmina, por exemplo, para a área de dispositivos médicos, com a criação, né, do comitê específico para avaliar procedimentos e dispositivos. Isso foi um grande avanço, porque naturalmente a ATS ela tem um viés, ela vem, o Alessandro comentou bem, né, essa questão da economia, né, do custo-efetividade, e vem da farmacoeconomia. Muita gente associa a ATS com farmacoeconomia, e como se fosse coisa sinônimos, né, que vem da farma. Então, hoje a gente olha para as diretrizes, para os guidelines, claramente tem ali ainda um viés para avaliação de farma, mas existem já inserções, iniciativas como o da ABMED, por exemplo, que traz um pouco esse enfoque para avaliar e para trazer à tona o debate que tecnologia em saúde não é tudo igual. E você tem que considerar aspectos particulares. E aí eu vou trazer um pouco a temática da ATS, o porquê da ATS, né? Porque a relevância da ATS em termos de decisão de política pública e de acesso. E um outro avanço, para não esquecer aqui, além, a gente está tratando muito aqui da esfera pública, né? Mas a ANS avançou muito também nesse processo na incorporação de tecnologias para o rol, né, de procedimentos obrigatórios para a saúde suplementar. E isso muito rapidamente, eu diria que em 2017, antigamente a gente vinha aquelas janelas, né? Cada 2 anos você podia fazer uma submissão, a submissão só era para os membros do COSAúde, uma coisa extremamente fechada, pouco transparente, isso lá nos idos de 2018 para trás, 2017 para trás, e avançou muito a ANS nesse sentido. Tanto que hoje eu acredito que em termos de participação, inclusive social, porque toda demanda que tem uma recusa ou um parecer negativo quanto à incorporação por parte da ANS, é promovida uma audiência pública, coisa que a Conitec não faz, né? Você tem, então, talvez um maior espaço, inclusive, para a participação social na ANS hoje do que propriamente no SUS, via Conitec. Então, destacar também esses avanços que a gente vem observando na ANS. E a base, o cerne dessa questão, e a gente tem aí, destacando outro ganho, que foi a Política Nacional de Gestão de Tecnologia de Saúde, que traz a ATS ali como ferramenta principal para gerir recursos, para a eficiência alocativa. O grande problema é que a gente não tem hoje recurso suficiente para tudo. Então, a gente precisa avaliar e precisa verificar o que é que vale a pena incorporar e o que vai trazer mais impacto para a nossa população. Eu acho que essa é a segunda pergunta de um binômio, que é se funciona bem a tecnologia, que de certa forma a Anvisa já responde,
mas eu tenho que verificar no mundo real e no meu cenário, na minha perspectiva de saúde pública, da saúde suplementar, se ela vai funcionar, se eu tenho infraestrutura necessária para que ela possa ser instalada. A Fortini trouxe muito bem essa perspectiva de outros domínios, que não só o domínio clínico, o domínio econômico. E o Anderson comentou na fala inicial exatamente essa questão de recursos, né? A gente tem um problema muito sério de financiamento, principalmente de saúde pública. Eu acho que a saúde suplementar, de certa forma, é mais fácil fechar a conta, porque você incorpora, você tem impacto. A tendência até para dispositivos, acho que tem muito dispositivo que tem um poder enorme de gerar eficiência para o setor, de gerar savings, mas o fato é que você tem, eventualmente, um custo incremental na incorporação que depois pode ser corrigido nas mensalidades dos beneficiários. Mas, se tratando de saúde pública, esse cenário é um pouco mais desafiador, porque para você promover a incorporação de uma tecnologia, você não sabe exatamente quais demandas você vai ter ao longo de um ano e você trabalha com um orçamento aprovado no ano anterior através da LOA. Então, você tem um orçamento anual da saúde que você vai ter que cobrir todas as suas necessidades ao longo do ano seguinte, inclusive as novas incorporações. Quando não, essa nova incorporação também vai acabar passando para o ano seguinte. O problema que eu vejo é que a gente não tem dinheiro novo entrando para novas tecnologias, para novas incorporações, e toda vez que a gente fala em incorporação, eu tenho quase que imediatamente um custo incremental associado à incorporação. Mesmo tecnologia que seja cost saving, que vai gerar benefício, vai gerar saving, eu tenho que investir primeiro para colher o benefício depois, em termos de desfechos evitados, do manejo, etc., para colher esse benefício. O problema é que eu não tenho esse recurso para novas incorporações e acho que isso deveria ser algo debatido. Por exemplo, a nossa colega Fabiola, lá do IPEA, que trabalhou no Ministério da Saúde, também na Economia da Saúde, ela era uma defensora disso também, né, de você ter uma rubrica, por exemplo, específica para novos investimentos, para novas incorporações. Então, aí, entrando um pouco nessa questão da análise multicritério, que eu acho que é um avanço bastante significativo e traz uma abordagem um pouco mais, muito mais ampla, né, no sentido do impacto da tecnologia na população. Eu me lembro, vou fazer um paralelo aqui, eu me lembro que se discutia muito na Conitec, durante vários anos, qual era o limiar de custo-efetividade das tecnologias para se incorporar uma nova tecnologia do SUS. Então, não tinha um limiar explícito, determinado, mas se fazia muito estudo, principalmente as empresas de consultoria faziam estudos para determinar o limiar implícito. Quer dizer, eles pegavam todas as incorporações, analisavam as avaliações econômicas e você tinha ali um valor que era o limiar implícito, que mudava logo na próxima incorporação, porque dependendo do valor, mudou o limiar, né? Então, não sei se era uma análise muito válida, mas dava uma noção de qual era a disposição a pagar do governo, da sociedade ou da Conitec para incorporar uma nova tecnologia. A partir do momento que você estabelece um limiar, como foi feito na Conitec, embora eu acho que até a questão de método e aplicabilidade é discutível, mas você dá transparência e fica uma coisa explícita. Fica um critério objetivo. O que nós não temos hoje, seja a Conitec ou seja a Inés, são critérios objetivos para uma análise que já é multicritério. O Fortini trouxe isso, o Alessandro também trouxe isso. Você já tem a perspectiva do paciente, você tem a perspectiva dos aspectos éticos, da infraestrutura, ou deveria ter pelo menos, carga da doença, impacto orçamentário, análise econômica, custo-efetividade, que uma coisa está atrelada à outra, e, obviamente, os aspectos clínicos, que são, né, os estudos e o que as evidências mostram em relação ao desfecho, né, esperado daquela tecnologia. A questão que hoje, me parece que a discussão ela fica muito nos dois domínios clássicos, que é o domínio da evidência e, principalmente, a questão econômica, e os demais não têm exatamente a abordagem que deveriam ter, ou não se atribui necessariamente o peso que deveria ter para as outras nuances, né, para os outros critérios. E quando você estabelece uma análise multicritério, você obrigatoriamente tem que abordar esses temas, atribuir peso para aquilo
Então, você diminui um pouco a questão da subjetividade, porque esses temas são tocados nas reuniões, são debatidos, mas talvez não seja dado o peso necessário, e isso varia muito de tecnologia para tecnologia, doenças raras, por exemplo, né? O próprio linear ele é flexível nesse sentido, mas eu acho que você tem que trazer essa abordagem. Em minha opinião, o que está sendo proposto para dispositivos médicos, em termos de análise multicritério, deveria ser aplicado para tudo. O país poderia, a Conitec poderia avançar, a Inés poderia avançar numa análise multicritério para todas as tecnologias. Eu me lembro, lá em 2012 ou 2013, ainda na época da doutora Clarice Petramalli, na Conitec, havia uma intenção de tentar estabelecer um framework, e o pessoal tentou usar uma base do Canadá, chamado Eviden, era um grupo, para adaptar no Brasil um framework de MCDA, exatamente para diminuir essa questão de subjetividade e trazer mais luz como cada critério estava sendo avaliado. Isso acabou não andando, não evoluindo, e eu me lembro também que essa mesma estrutura, esse mesmo framework, era aplicado, por exemplo, na Colômbia. O IETS da Colômbia ainda faz muito trabalho junto ao Ministério da Saúde da Colômbia, e eles usavam exatamente a análise multicritério, primeiro, para priorizar o que seria avaliado. Você tem muita demanda, então o que se avalia primeiro? Segundo, depois que você avaliou, se atribui as notas, os pesos, que tecnologia é mais impactante para a nossa população, e em função do orçamento se incorporava ou se propunha a incorporação da tecnologia. Então, acho que é uma ferramenta que promete, assim, eu acho que melhora a questão da gestão, melhora a transparência e melhora a tomada de decisão mais acertada. Eu acho que isso é um caminho que a gente precisava, assim, retomar nas discussões, né, dos fóruns aí sobre a ATS, dentro da Rebrates, dentro da Conitec, dentro da saúde suplementar, porque eu acho que é um ganho para toda a sociedade, para todo o ecossistema de saúde que a gente faz parte. Legal, muito obrigado pela contribuição, Murilo. Vocês tocaram em pontos aí essenciais, né? É nítido o amadurecimento da Conitec em termos de ouvir perspectivas, né? De informalmente, como o Murilo colocou, fazer uma análise ali um pouco mais criteriosa com outros critérios além do custo e efetividade. E isso vem muito da questão de horas de voo, de experiência, né? Eu acho que as comissões, a subcomissão, como você colocou, são muito importantes para isso, né? Até pegando uma fala ali do Murilo, dispositivo médico, né? Quando começou lá a Anvisa 99, 2000, nem era dispositivo médico, não sei se alguém vai saber ou lembrar, mas era correlatos, né? Que se chamava, e isso foi mudando com o tempo. A questão de farmacoeconomia, né? Acho que o dispositivo médico veio muito no rastro, né? Nesse sentido, e acho que é uma evolução, e é nítido esse amadurecimento. E aí, Murilo, os últimos serão os primeiros, vou começar até com você. Se você puder trazer um pouco da sua perspectiva, que é um estudioso em ATS, em relação aos desafios de fazer ATS para dispositivo médico, como é que você vê as exigências de estudo, né, antes e depois e até numa segunda pergunta, se você quiser comentar depois o professor, depois aí da questão dos novos comitês, né, o que vocês perceberam no processo de ATS que a gente viu que vem melhorando, o que no ponto de vista de vocês foi aprimorado em relação a debates, outros stakeholders, tanto no processo deliberativo, né, quanto na discussão técnica. Obrigado. Por favor, Murilo. Começou atrasado, hein? Bom, a questão da perspectiva do comitê, eu passo para o Alessandro, para a Fátima, que eles podem responder melhor do que eu, como isso evoluiu. Mas vou te pedir, ele só me pediu, Murilo, para você segurar um pouquinho mais para cima, porque parece que está dando chiado a sua mão. Isso, obrigado. Bom, sobre os desafios, principalmente em relação a evidências, né, eu acho que a gente tem essa questão do viés. E isso é natural, porque 80%, ou entre 70% e 80% das demandas de avaliação estão associadas a medicamentos, e aí você não tem lá grandes dificuldades para conduzir um controlado randomizado, duplo, triplo, cego, algo que para dispositivos é um complicador, e muitas vezes quando um dispositivo entra
No mercado, você tem que conduzir um estudo que não é contra um outro dispositivo, ele é contra um medicamento, por exemplo, e aí muitas vezes o desenho do estudo ele é um tanto quanto conservador, então o pesquisador ele adota margens ali de não inferioridade, que é só uma questão estatística, e muitas vezes o resultado é até superior do que o comparador, mas por uma questão de desenho, de protocolo, ele não pode dizer que o estudo foi de superioridade. Ele vai ter que sempre dizer que foi não inferior para obedecer critérios de protocolo. E isso eu vejo que o pessoal se pega muito nessas temáticas e até tem uma frase do Drummond, Michael Drummond, que é um dos maiores especialistas em avaliação de tecnologias, em avaliação econômica, que ele fala realmente que essa questão de ensaios controlados randomizados, quando você tem disponível para dispositivo, é difícil você exigir muitas vezes mais de um ou dois, porque uma vez que já comprovou a eficácia ou a não inferioridade, os estudos que vêm após esse tipo de desenho controlado randomizado são, na grande maioria das vezes, estudos observacionais de mundo real, grandes registros. Por exemplo, ele até cita que a TAV, né, a válvula de implante transcatéter na Europa, ela foi aprovada com base em registry, em um N de pacientes bastante significativo, porque é um tipo de estudo que você coleta, é muito útil para você verificar evento adverso, que muitas vezes o controlado randomizado, pelo tempo de segmento ou pelo N, você não consegue pegar exatamente o que vai acontecer no mundo real, na população real. Então, acho que essa questão do desenho de estudo ela é importante e se olha muito para o controlado randomizado, eu acho que e continua sendo o padrão ouro, né, em termos de desenho, mas não se deve deixar de lado a considerar evidências de mundo real. Acho que evidências de mundo real tem a sua utilidade e acho que cada vez mais agora a gente está vivendo aí um advento da inteligência artificial que certamente vai impactar a ATS no mundo todo e cada vez mais esse tipo de dado, de jornada de paciente vai ficar um pouco mais fácil, inclusive, de entender e compreender os impactos de uma tecnologia. E aí, só para fechar, além dessa questão de desenho de estudo, né, que é bastante pragmático, as próprias ferramentas de avaliação de qualidade de evidência, que eu acho que deveriam ter uma ponderação de quando você simplesmente não tem a menor possibilidade de conduzir um controlado randomizado que seja triplo ou duplo cego, por questões óbvias, que você não vai conseguir cegar o médico que implanta, muitas vezes você não consegue cegar o paciente, o avaliador, minimamente, você consegue cegar, né? Então, um simples cego é possível, mas um duplo, triplo cego, muitas vezes é simplesmente impossível conduzir. Legal, obrigado pela resposta. Professor Fotini, se quiser comentar um pouquinho sobre a perspectiva de vocês, pode começar por você que já está com o microfone, sobre a sua percepção. Vou até trazer um exemplo aqui, Fotini, da terapia fotodinâmica. Eu acho que foi um caso que você atuou, se eu me lembro bem, até conversei esse caso com a Natália, de pegar a perspectiva do INCA. Se você puder comentar sobre as mudanças. Eu vou comentar, mas eu posso só fazer 3 considerações sobre o que o Lucas falou? Eu acho que essa questão que você falou que a Conitec vai aprendendo, né? É ciência da implementação. Faz e aí, assim, estresse para ver se está dando certo ou não. Acho que é importantíssimo, né? Então, acho que muita coisa, assim, a gente precisa ver dessas novidades. A questão do alinhamento das políticas, né? Acho que um dos modificadores do limiar de custo-efetividade seria a transferência de tecnologia, e acho que um exemplo de conversão disso foi numa vacina da meningite, que a decisão foi convertida por ter transferência de tecnologia. E aí, às vezes eu acho que talvez não tenha muito alinhamento também da ATS para a elaboração da lista de produtos estratégicos, né? E também na questão do alinhamento do fomento. Então, às vezes, a gente tem uma demanda lá e aí não tem uma tecnologia para aquele grupo, a gente percebe ali negligenciados ou para paciente pediátrico e a gente acaba que não tendo uma comunicação com o fomento. Então, por exemplo, tem um monte de gargalo que chega na Conitec, que você vê que tem um vazio assistencial, uma lacuna de vazio tecnológico, que deveria ser fomentado porque é interesse. E aí também isso acho que acaba que não acontecendo, né? Que acho que tem essas dificuldades de articulação, né? Acho que também
para pegando nesse, acho que a gente teve alguns ganhos que a gente imaginava com as divisões pelos comitês, mas o que você falou também é uma preocupação gigante. Porque a posição que aquele dispositivo ocupa na linha de cuidado importa muito. E quando você fragmenta, principalmente para quem está elaborando o PCDT, ele elabora o PCDT e aí cada componente do PCDT vai para um comitê. E aí um comitê de medicamentos está avaliando, porque pensando que aquele teste diagnóstico vai ser aprovado. E aí quem está aprovando aqui nem está acompanhando a discussão do medicamento. E aí dentro da linha de cuidado é importante. Então, quando a gente... isso é uma preocupação na fragmentação. Né? Como que a gente fragmenta, trazendo a especialização para cada um desses comitês, mas entendendo que o processo é único, né? A linha de cuidado, né, teria que ser única. Né? Acho que os estudos que a gente gostaria de ver, assim, de conduzir, era para ver, assim, de fato, né? Assim, teve quais os prejuízos também dessa nova configuração. Teve os ganhos, né? Alguns ganhos a gente até consegue publicar. Acho que até para nortear isso, né? Teve um estudo antes da separação, né, dos comitês, que foi para verificar quais eram os principais critérios utilizados pelas decisões da Conitec. E aí trouxe linguagem neural para tentar ver essa questão de subjetividade, qual que era o maior padrão. E aí esse estudo foi publicado, um estudo brasileiro. A nossa intenção era agora, assim, depois que mudou os temas, mudou o que a gente ancora na decisão. Quando a gente está decidindo, deliberando, está discutindo, tem temas que são ancorados. Essa ancoragem dos temas é importante, né? Porque ali meio que a gente está ponderando o que no caso da vacina, né? Um exemplo, a principal característica da transferência de tecnologia e logística. Foi o que ponderou, principalmente na decisão daquela avaliação. Então, pegar desse estudo quais eram os principais produtos, né, e procedimentos, quais eram os principais aspectos, e agora na nova comissão, trouxemos outros aspectos? Estamos discutindo coisas diferentes? E não só a gente está discutindo, tem um estudo até da Verônica, esse foi o estudo de Botucatu, mas tem um estudo da Verônica que ela vê a gravação da Conitec, quanto tempo a gente ficou discutindo o assunto. Qual foi o tempo, né? Então, assim, existem muitas possibilidades de a gente entender o que a gente está ganhando, o que a gente está perdendo nessas novas configurações que a gente precisa ajustar. Na terapia da fotodinâmica, acho que é um exemplo, a gente até escreveu isso em forma de artigo agora, né? Porque a gente acompanhou a primeira análise, né? Primeira vez que ela foi analisada e a segunda vez. E a gente tentou comparar o que aconteceu da primeira vez que ela foi demandada e da segunda. As evidências eram as mesmas. As evidências científicas, né, foram 2 anos de diferença, né, menos de 2 anos, ainda com pandemia, as evidências eram as mesmas. Mas, assim, por que na primeira vez ela foi não recomendada e na segunda vez ela foi recomendada? Né? E a gente foi tentando entender como estudo de caso. Uma das questões que a gente percebeu, primeiro foi o chamamento da sociedade para a discussão. Primeiro, porque o desfecho falava sobre ganho estético ou benefício cosmético. É um tema muito subjetivo. Porque se você falar, ninguém quer, assim, a gente vai ficar discutindo benefícios cosméticos. O resultado era E isso foi muito... Porque quando a gente trouxe o especialista, e a gente até chamou mesmo os especialistas do INCA, que já trabalhava mais de anos com aquela tecnologia, para explicar o que era esse desfecho. Né? O desfecho ali, que era cosméticos ou benefício estético, era funcional. Era extremamente funcional, porque você estava falando de um câncer de pele em uma região, às vezes, de boca, de nariz, de olho. E aí ele trouxe mesmo o que era esse ganho, né? A gente estressou melhor o que era esse ganho, e qual era o grupo. E aí a gente verificou que a gente estava discutindo o grupo errado. A gente estava discutindo se no caso, a tecnologia era dominada. Né? A fototerapia era dominada em relação à cirurgia. Todos os estudos mostravam isso. Mas os inoperáveis, o paciente que não poderia ser operado, no sistema que a gente tinha no SUS, era a radioterapia. Porque a gente sabe que um paciente com câncer não melanoma não iria entrando assim, a radioterapia. E vai ter estudo para isso? Comparando? Era muito difícil fazer um estudo com comparador ou acelerador linear. Mas é evidente, né, assim, que... E aí a gente viu assim, olha, a gente tem um vazio assistencial, a gente tem uma necessidade clínica que não está sendo atendida, a gente tem uma população que a gente não tinha olhado essa população. Na pergunta inicial, e até depois dessa, a gente viu quem era a melhor população. Como que a gente viu isso? Não foi pelas evidências científicas,
foi pelo amplo debate. A gente fez o relato do paciente, não teve nenhum paciente. A gente fez o chamamento e a gente queria que o paciente mostrasse assim, qual foi a experiência com ele. Talvez pela condição, ninguém quis participar, mas a gente recebeu muita contribuição da consulta pública e nessa foi a análise qualitativa, que a gente conseguiu ver, de fato, o que aquilo contribuiu na vida desses pacientes, além do especialista, mas isso tudo não fora do ambiente da Conitec, muita coisa aconteceu na subcomissão. A subcomissão que tinha acabado de ser criada, porque ali era um medicamento mais um procedimento, mais um equipamento que gerava um procedimento. Então, tem muitos códigos de sistema, tem muita questão regulatória, porque o equipamento de fototerapia precisa do fármaco. E aí não tinha registro sanitário, e a gente tinha que saber se tinha capacidade produtiva, então tinha que fazer muita articulação de ver aspectos regulatórios de tudo isso, que foi estressado na subcomissão. Então, quando chegou para o comitê, muitas das incertezas já tinham sido amplamente discutidas. E eu acho que é isso. É como a gente lida com as incertezas. Elas vão existir. A gente não consegue. Tem um outro estudo que é muito bacana, que eles fizeram o seguinte, eles pegaram todos os desfechos clínicos das perguntas PICO lá do relatório. Então, o desfecho que estava sendo avaliado pela Conitec. E entrevistaram os pacientes, desses que participaram do relato, qual o desfecho que importa? Tinha nada a ver com o que a gente queria. E quando você chegou para o especialista, que agora também participa, também. Então, assim, o que importa para um não era o que estava importando para o outro. Né? Então, eu acho que a deliberação é importante, a gente precisa melhorar, tem ferramenta inteligência neural, tem dinâmicas de diálogo, onde que a gente ancora, como que a gente provoca, né? Porque as pessoas que estão lá representam, né? Então, como que elas trazem o contraditório, né? Assim, como que a gente amplia o debate também, o processo deliberativo? Mais elaboração de pergunta. Se você começar, né, se a gente não tiver muito clareza do desfecho, do grupo, né, qual é quem será melhor atendido, qual é o comparador do SUS, e eu acho que a subcomissão, eu acho que ela tem ajudado muito nessa fase, e buscando, porque também como NATS, né, sou NATS, né, também professor NATS, a gente conseguir informação é muito difícil, e ninguém faz ATS sem dados, mas quando o Ministério da Saúde vai atrás dos dados, é mais fácil. E segundo, o NATS já conversa com a área finalística, né, quem é que vai ser o dono daquela avaliação? Durante a subcomissão. E o NATS começa assim, olha, estou com dúvida aqui na elaboração, preciso desses dados, precisa consultar isso, precisa de especialista. Então, a subcomissão trabalhando para qualificar a pergunta, quem é o melhor comparador do sistema, quais os dados que são necessários, vai chegar muito melhor para o... Então, acho que não é só ao comitê, não sei se eu fiquei claro. O comitê é importante, mas ter criado a subcomissão, a gente demorou 10 anos para criar essa subcomissão. A Rename, a subcomissão da Rename, ela existiu desde o início. A gente ficou para criar essa subcomissão, a gente chamava de subcomissão da RENEM, que é a atualização da RENEM. E, assim, eu, pelo menos, vi acho que umas 6 vezes ela chegar muito perto de ser criada e não ser criada. Então, acho que a gente demorou 10 anos para ter um espaço como... E, por final, assim, também falou sobre a questão da ATS. Eu acho que a ATS também, dentro do Ministério, ela teria que ser uma cultura. Não só para quem vai fazer a elaboração de lista, do complexo de fomento, mas eu participei de uma atualização da lista de oncologia, que a gente fez estudo de ATS, sem passar pela Conitec. Porque a ATS, eu vou fazer uma atualização do preço, só de precificação. Não vou passar pela Conitec, mas vou fazer ATS. Eu vou atualizar a RENEM na minha lista, vou ver o que tem aí, vou atualizar a especificação, o valor do acelerador linear, que foi o nosso caso. Vamos fazer estudo de ATS. Então, porque também a gente fica achando que a ATS, por ela ser obrigatória na Conitec, ela é dispensável das demais decisões. E não, eu acho que a gente teria que ter uma cultura melhor da ATS, que não seja só a incorporação, mas todo o processo de atualização e tomada de decisão, a gente pudesse ter ali mais estudo de ATS. Eu fiquei muito feliz de participar da atualização da lista da RENEM, assim. Achei muito bonito a gente ver a ATS funcionando, não necessariamente dentro da comissão. Legal, muito obrigado, Fotini.
A gente já está quase finalizando o tempo, lembrando que a gente começou 15 minutos atrasados, tá? Os vazios assistenciais, como você falou, eles existem, né? O Instituto Lado a Lado fez um estudo visitando o CACOM e o NACOM pelo Brasil todo, né? Mais de 340 unidades, e eles evidenciaram isso. Tem um relatório deles que está para sair. E a tecnologia, como você trouxe um exemplo, né? Dispositivo médico sendo importante para preencher esses vazios assistenciais, né? E aí é a última pergunta, e pode continuar com o microfone e você passa para eles na sequência. Depois da sua resposta, pode fazer as suas considerações finais. Se a gente conseguir manter ali dentro de 3, 4 minutos para não estourar tanto tempo, Fotini, sobre os atores que passaram a participar do processo deliberativo, né? Por exemplo, a AMB, como extrair o máximo da participação desses atores pensando no paciente, né? Gostaria que você conseguisse até ajudar a gente a entender como dá mais relevância, e a discussão técnica, eu acho que ela agrega muito, como você trouxe exemplos, né? Como que a gente consegue ter mais participação de especialistas? E se a indústria consegue ajudar alguma coisa nisso? Eu acho que o último normativo, né, foi colocado que a indicação de membros para os comitês deveriam ser de membros que conhecessem a ATS e que tivessem experiência e domínio no assunto. Isso diz muito, porque quando você tem que colocar isso dentro de um decreto, é porque aquilo, as pessoas às vezes eram indicado e às vezes conhecia pouco, né? Mas, assim, lembrando que o Conselho Nacional de Saúde pode ter usuário, né? Representação de usuário, que não necessariamente precisa conhecer todos os termos de ATS. Mas desses outros, é fundamental que os indicados eles estão ali representando as suas instituições. Então, eles têm que não só ser assíduos, né? Assim, né? Minimamente não faltar às reuniões. E quando participar da reunião, que ela participe ativamente, né, trazendo o que não já foi discutido, mas trazendo pontos novos que ainda não foram discutidos, né? Como que eu enriqueço o debate? Porque o conhecimento ali tem que ser acumulado. Eu acho que quem indica deveria também ser responsável, porque a partir do momento que alguém está sendo indicado pelo AMB, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Secretaria do Ministério da Saúde, o responsável pela indicação deveria, né, assim, monitorar se aquela pessoa está representando a sua instituição da melhor maneira possível. Eu acho que assim, cabe muito ainda melhorar esse processo deliberativo. Assim, ele tem uma... como veio na Conferência Nacional, né, das propostas é melhorar a atuação de todos, né, como que a gente capacita. Então, acho que também promover e eles assim, trazer com que eles possam participar de eventos como esse, por exemplo, ou como outros, né? Obrigado, Fotini. A gente fez um estudo recentemente, né, focado em doenças raras, né, tanto de medicamento quanto de dispositivo, tentando analisar um pouco das reversões de decisão da Conitec para tentar identificar um padrão, né, principalmente porque doença rara tem bastante essa dinâmica da reversão da decisão, né, e formalmente, a gente identificou 3 grandes motivos para essa revisão, né? Você trazer novas evidências clínicas, né? Acrescentar evidências clínicas ali ao estudo e deixar ele um pouco mais robusto, né? O dossiê. Você ter uma nova proposta de valor do ponto de vista de orçamento. Ou ainda você não ter alternativa clínica para aquele tratamento, para aquele diagnóstico. E aí há um reforço ali de que talvez aqui a análise de custo, efetividade, enfim, não é tão vantajosa, mas nesse caso não tem uma alternativa, então a gente opta por incorporar, né? Esses 3 motivos parece que é uma relação do demandante com a Conitec, né? Mas num processo que dura 180 dias, 90 dias, você não criou um novo estudo de evidência clínica ali nesse meio tempo, em 20 dias de consulta pública, né? Muito provavelmente a empresa não reviu o plano comercial estratégico dela dentro desse prazo. Então, essas possibilidades elas estavam ali. E isso foi motivado, muito provavelmente, pelos atores do entorno, né? Então, a sociedade civil participou, médicos, pacientes, falaram, olha, tem um problema aqui de custo. O CONAS, o CONASEMS falaram, eu não consigo absorver esse custo. Essa evidência clínica não está suficiente. Tem um outro motivo que eu acabei esquecendo, que também era você modificar o escopo de paciente, né, o público-alvo, às vezes reduzindo, às vezes ampliando, às vezes mudando lateralmente. E isso também tinha muito a ver com algum tipo de pedido, algum tipo de demanda da sociedade, que era acatado pelo demandante ou pela própria indústria também, né? Então, o motivador para que faça, né, incentive a participação são os próprios resultados que vêm ocorrendo
por exemplo, dessa reversão, né? Antigamente o cliente falava com a gente, né? Não, eu tive uma reversão, uma indicação negativa aqui na primeira reunião, então muito provavelmente eu vou ter na segunda, né? Hoje em dia eu falo, tem uma dinâmica que é bem específica e talvez a Conitec queira ouvir mais, queira ser mais provocada para poder ter uma participação maior aí da sociedade, entender um pouco melhor e chegar num acordo ali. Então, você de fato usar esses momentos que existem ali para a sociedade civil para fazer essa participação e fazer esse diálogo, né, de fato. Legal, obrigado, Lucas. Professor, por favor. Bom, pelo caminho que tomaram as contribuições, eu acho que fica claro para quem acompanhou que a ATS não é um processo somente científico, né? É um processo muito mais político até do que científico, e por isso os desafios são tão grandes, né? Então, a gente fala muito de evidência científica, qualificar métodos, né? Como que se a gente chegasse numa tecnocracia ideal, a gente ia resolver o problema algum dia, né? E com certeza vai estar muito longe disso. Então, eu acho que o pensamento é o contrário, né? Eu acho que os métodos, as técnicas, as ferramentas, elas têm que servir a esse processo de legitimação social e histórica da construção da política pública de saúde através da ATS, né? E, nesse sentido, pelo que a Fotini colocou, eu acho que a história da Conitec ela vai nessa direção, né? De não simplesmente se tornar um processo tecnocrático que o afaste da sociedade brasileira, mas, pelo contrário, tentar criar mecanismos de aproximação e de participação dessas vozes que muitas vezes ficam alijadas desses processos, né? Então, eu acho que o caminho é esse, a gente olhar com muito carinho para metodologias, para abordagens que sejam inclusivas em termos de participação social e menos para grandes elucubrações teóricas, técnicas, que muitas vezes acabam se tornando caixas pretas, né? Que as pessoas não conseguem entender, nem o gestor, nem o tomador de decisão, e fica quase que um exercício teórico, né? Então, eu acho que esse caminho da legitimidade, da transparência, de criar possibilidade de participação, do diálogo, é um caminho muito coerente com a história da consolidação do próprio Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que a ATS ela tem que caminhar de mãos dadas nesse processo. Perfeito. Horas de voo que precisa, né, para ir aprimorando cada vez mais. Pessoal, gostaria de agradecer. Nosso objetivo, eu faço parte do grupo de trabalho de ATS da BIMED, assim como outros membros. Nosso objetivo é promover um sistema de saúde equânime, promover diálogo entre os diferentes atores, papel que a BIMED vem fazendo muito bem. Agradecer muito vocês por aceitarem o convite para participar desse diálogo. Em nome da BIMED, eu gostaria de agradecer, né, todos vocês, a plateia. A gente não tem mais tempo, senão a gente abriria para perguntas. Aproveito para convidar todos para seguirem a programação da BIMED, sala 203, conhecer também o stand da BIMED, na rua H, número 32, e o mezanino. Muito obrigado pela oportunidade, Felipe, Fernando Silveira, e mais uma vez, obrigado a vocês. Está encerrada a sessão.